Olá, sou Naira Risselli, psicóloga, trabalho com psicologia social há mais de 6 anos e estou aqui para falar sobre as questões sociais e o suicídio. E diferente do que muitas pessoas pensam, não são apenas os fatores psicológicos que levam ao suicídio. Diferentes fatores como a comunidade, a sociedade também irão influenciar diretamente. Somos seres biopsicossociais, então somos formados por fatores biológicos, psicológicos, mas também por fatores sociais. Alguns teóricos mais recentes já até falam de sermos seres biopsicossociais e espirituais, para levar em consideração toda a complexidade humana e também todos os elementos que rodeiam nossa vida. Então, quando falamos em suicídio, temos que levar em consideração todos esses fatores. Até porque, historicamente, o suicídio ele tem sido relatado como algo, em alguns momentos, condenado, em outros momentos históricos, como algo tolerável. Na Grécia Antiga, por exemplo, o indivíduo não podia cometer suicídio sem um prévio consentimento da comunidade. Posteriormente, na Idade Média, passou a ser algo condenável. Atualmente, ele assume um caráter clandestino, tabu ou até mesmo patológico, como se apenas pessoas com depressão ou com algum outro tipo de transtorno mental fossem capazes de cometer suicídio. Então, as tentativas de explicar o fato não são recentes. O sociólogo francês Émile Durkheim, lá em 1897, já falava sobre o assunto. Ele estudou possíveis causas e definiu o suicídio como todo comportamento que o indivíduo inflige contra si mesmo e ele sabe daquela consequência, ou seja, ele sabe que a consequência daquele ato seria a morte. Portanto, não podemos falar, por exemplo, que uma criança de 4 anos que pula do 15º andar e suicidou, se ele não tem consciência da consequência daquele ato. A OMS atualmente já avalia o suicídio como um problema de saúde pública, porque está entre as 10 causas mais frequentes de morte. Então, também quando falamos das questões sociais que permeiam o suicídio, algumas pesquisas de 2003 a 2006 nos falam sobre o efeito contágio, como se um suicídio acabasse desencadeando ou influenciando outros suicídios naquela comunidade, naquela sociedade. Nós conseguimos ver algo parecido assim, como, de acordo com a CVV, quando estreou a série dos 13 Porquês exibida pela Netflix, houve um aumento grande em busca dessa entidade. Um número de 445% a mais buscou essa entidade naquele momento. Então é importante sim falar sobre suicídio, mas com cuidado, nós temos que ter a cautela de não romantizar essa situação. E ao falar de todas essas questões sociais que podem interferir ou não no suicídio, nas mais diversas pesquisas nos falam sobre 2 fatores que podem ser determinantes. Um deles seria a pobreza e o outro a taxa de ruralização, o grau de ruralização de uma população. Então, se uma família, um indivíduo está em uma situação de vulnerabilidade social, de insegurança alimentar, em uma situação de pobreza, a maioria das pesquisas nos mostram que não seria um fator determinante ou que influenciaria o suicídio. Já a taxa de ruralização de uma população, segundo muitas pesquisas, nos mostram que haveria algum tipo de relação entre a ruralização e as taxas de suicídio. Então, frente a tudo isso, quando analisarmos todos esses dados e pensarmos em soluções, o que podemos pensar? Um deles seria levar em consideração todas as diferenças regionais que o nosso país tem. Levar em consideração os diferentes estados, as diferentes regiões e as características de cada comunidade. Levar em consideração também a importância de falar sobre o tema com a sociedade com seriedade. Nos graus de ruralização, um dos fatores apontados foi a falta de informação da comunidade e a dificuldade de acesso aos profissionais de saúde. E por fim, a importância de fortalecermos as relações comunitárias, sociais e familiares, que eu, assim como todos os profissionais do Sistema Único de Assistência Social, trabalhamos exatamente para fortalecer esses vínculos, para dar ao indivíduo formas de enfrentamento a toda e qualquer situação que possa aparecer em sua vida.